a nossa ida para os céus. E é interessante que nós, crentes, cristãos, temos muita pressa para que Jesus venha. Pelo menos este é o sentimento da noiva. É preciso, porém, lembrar que, enquanto temos pressa que Jesus venha, Ele tem pressa de salvar o mundo. O doutor Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo em Berlim, disse: se o desejo de Deus é que o mundo inteiro o conheça, e se o propósito de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade, e se a vontade de Deus é que todo homem reconheça a Jesus como Senhor, e você não está interessado em evangelismo nem em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Jesus tem pressa de alcançar almas. Eu não estou dizendo que Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro for evangelizado, porque não seria uma interpretação coerente do texto. O que eu estou dizendo é que há um plano de Deus para o mundo, e este plano nos inclui, nos envolve enquanto igreja. Quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, Ele delegou aos seus apóstolos e, por conseguinte, à sua igreja, a responsabilidade de evangelizar o mundo. Marcos 16:15, texto muito conhecido, ele diz: ide por todo o mundo, pregai. O termo dá a ideia de uma proclamação revestida de autoridade. O evangelho a toda criatura. Daí em diante, a igreja tinha o dever de cumprir o plano de Deus. Mas incrível que quando Jesus é assunto ao céu, parece que os apóstolos ainda não tinham plena consciência desta missão. Parece-nos que eles não haviam compreendido de fato o que isso significava. De maneiras que a igreja primitiva precisava de um despertamento da visão, de uma amplitude da visão, para cumprir este propósito. E em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre os irmãos reunidos no cenáculo. A partir daí, a história da igreja muda. Obviamente, estudiosos dizem que por um tempo a igreja permaneceu em Jerusalém, reunida, congregada, satisfeita, até que vieram as primeiras perseguições e eles foram dispersos, Atos 8, e onde quer que chegavam, anunciavam o evangelho da graça de Deus. A nós hoje cabe este papel, o de darmos continuidade à propagação do evangelho. E detalhe, nada pode delimitar ou restringir uma área para que o evangelho atue. Nem a força política, a exemplo de Roma, a exemplo do comunismo, pôde parar a igreja. Nem as hostes infernais podem frear a igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
existe sim, ou existem, algumas situações que estão detendo a velocidade da igreja. A exemplo da religiosidade. Nós somos muito afeitos à religião e pouco compreendemos a essência do Evangelho. Nós disputamos muito espaço, títulos, vagas, cargos, e fazemos pouco o que de fato é a nossa missão, e isso está diminuindo a nossa velocidade. Satanás está nos entretendo com o nosso próprio egoísmo e matando, levando vidas para o inferno, enquanto nós perdemos tempo com os nossos interesses pessoais. O reino de Deus vai deixando de se ampliar na terra, naquilo que tange a nossa responsabilidade, enquanto igreja de Jesus, de maneiras que o plano de Deus, eu creio, é trazer para a igreja um despertamento que vai ampliar a sua visão de evangelismo, a sua visão de salvação de almas. Eu creio. Não é muita gente que faz coro comigo, mas eu continuo crendo que antes do arrebatamento da igreja haverá um grande despertamento espiritual sobre esta igreja. Mateus capítulo 25, versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um brado, eis aí o noivo sair-lhe ao encontro, e as virgens se despertaram. Há um brado de Deus para nós. E embora eu seja um crente pentecostal, da gema, eu estou pregando algumas coisas que eu tenho que ficar mencionando que eu sou pentecostal, tá? E não tenho pretensão de mudar de convicção. Mas para dizer o que eu vou dizer agora, eu tenho que enfatizar isso. Embora eu seja pentecostal, eu não acredito que avivamento seja empolgação de fim de culto. Avivamento não são rajadas de línguas arrancadas de uma pregação bem feita. Avivamento, desculpa, tá? Não é reunião de reteté. Despertamento é uma chama que vai comigo para casa, que não termina quando o congresso encerra. Despertamento é um ardor que me faz acordar de madrugada chorando pela presença de Deus e querendo fazer algo para o seu reino. Avivamento é uma inquietação que permanece comigo durante a semana e me leva a falar de Jesus para o colega de trabalho, para o colega da universidade, e faz da minha vida uma pregação. Aleluia. Eu já disse aqui, irmãos, eu sou neto de pastor presbiteriano. Aí ele foi batizado com o Espírito Santo e convidado a se tornar assembleiano. Eu sou filho de pastor tradicional, batizado com o Espírito Santo e convidado a se tornar pentecostal. A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo dormindo. Eu brinco com ela e digo: a senhora era tão ruim, tão dura, que Jesus sabia que acordada a senhora não deixava ele encher. Ele colocou para dormir e ele batizou dormindo. Mas avivamento, na essência,